Vamos resolver algumas questões sobre encontro vocálico e a primeira questão a gente já vai tratar do hiato. Então vamos lá, assinale a alternativa abaixo dentre as palavras retiradas do texto que não apresentem hiato. Então nós temos a palavra copiar, sua, especial, plantio e inclui. E o que é o hiato, né? Eu trouxe aqui o conceito, ó. O hiato é o encontro entre duas vogais que pertencem a sílabas diferentes de uma mesma palavra. Difere-se do ditongo, em que as vogais permanecem na mesma sílaba, né? Então, no hiato, essas duas vogais ficam em sílabas diferentes, quando a gente vai separar as sílabas, diferente do ditongo, onde elas permanecem na mesma sílaba. Eu já trouxe aqui as sílabas separadas para ficar melhor da gente resolver. Então, vamos aqui para a primeira palavra, copiar. Aqui eu tenho um encontro vocálico do I com o A. Quando eu separo essas sílabas, o I fica numa sílaba e o AR fica em outra. Então, aqui eu tenho um hiato, certo? Eu não vou marcar o item A porque eu quero a palavra que não apresenta hiato, certo? Que no item B, sua, né? Nós temos aqui o encontro vocálico do U com o A. Quando eu separo as sílabas, o U fica numa sílaba e o A fica em outra. Então, também tem o hiato. Aqui também é hiato. No item C, tenho aqui o encontro vocálico do I com o A. Quando eu separo a sílaba, ó, fica em sílaba diferente, né? O I numa sílaba e o A em outra. Então, aqui também é um hiato. No item D, mesma coisa, ó. O I e o O ficam em sílabas separadas. Logo, aqui também é um hiato. E sobrou pra gente o item E, que obviamente é o nosso gabarito, né? Só sobrou ele. Aqui a palavra inclui o U e o I, ó. Quando eu separo, eles ficam juntos. Então, aqui não é um hiato. Aqui é o quê? Um ditongo. Um ditongo decrescente. Por que que é decrescente? Porque eu tenho a vogal U, né, a vogal, que é o mais forte, e a semivogal I. Então, o U é o mais forte e o I é mais fraco, logo é decrescente, do forte para o fraco, ó, do maior para o menor, certo? Então, aqui é um ditongo decrescente. Eu destaquei aqui também a sílaba tônica, tá? A questão é de encontro vocálico, mas a gente já aproveita para revisar a tonicidade. Aqui na palavra copiar, a sílaba mais forte é o ar. Quando a sílaba mais forte é a última, eu tenho o quê? Uma oxítona. Então, copiar é oxítona. Então, vamos colocar aqui que essa palavra, além de ser um hiato, também é uma oxítona. Sua, a sílaba mais forte é o su. Então, nós temos aqui uma paroxítona. A sílaba mais forte é a penúltima. Especial, a sílaba mais forte é o AU. Então, aqui também nós temos uma oxítona, pois a sílaba mais forte é a última. Em plantio, é o ti. Então, aqui é uma paroxítona. E inclui, é uma oxítona, né? A sílaba mais forte é a última, né? Que é a mesma aqui do ditongo, tá? Então, nós temos aí a mesma palavra com duas, como é que eu posso dizer, duas classificações, né? Elas são, quanto à sílaba tônica, você vai classificar em oxítona, paroxítona e proparoxítona. E quanto aos encontros vocálicos, nós temos aí hiatos e ditongos. Próxima questão, levando-se em consideração a fonética e a fonologia, área da gramática que trata do plano sonoro da língua, analise os vocábulos abaixo e assinale a opção que não haja um ditongo. Então, vamos lá para as palavras, né? A gente quer que não é ditongo, tá? Não é ditongo. Na primeira palavra, né, aquáticas, quando a gente separa as sílabas, o U e o A ficam juntos. Então, nós temos aqui, ó, o U e o A, um ditongo. Esse ditongo, ele é crescente ou decrescente? Aqui nós temos um ditongo crescente. Por quê? Porque nós temos uma semivogal, que é o U, e uma vogal A. Então, a setinha subindo, ela está crescendo. Então, ditongo crescente. E temos aqui como sílaba tônica, né, o quá. Então, é uma proparoxítona, né? Lembrando que toda proparoxítona é acentuada. Nós temos aqui como a sílaba mais forte a terceira sílaba, né, a antepenúltima. Então, é uma proparoxítona. Lembrando que as questões não estão tratando de sílaba tônica, tá? As questões não estão perguntando se é oxítona, paroxítona. Eu já estou acrescentando isso aqui para a gente aproveitar a questão e revisar outros conceitos. O item B eu vou pular, vou deixar para falar dele no final, certo? Porque o item B tem uma particularidadezinha que a gente vai tratar depois. Vamos logo para o item C, planícies. Planícies, nós temos aqui, ó, o encontro vocálico do I com o E. Então, aqui também é um ditongo.
Quando a gente separa a sílaba, eles ficam na mesma sílaba. E é um ditongo também crescente. Nós temos aqui a semivogal I e a vogal E. Então, a setinha está subindo, né? Da semivogal, que é mais fraca, para a vogal mais forte, que é o E. E aqui nós temos, como sílaba tônica, ó, o Ni. Então, é uma paroxítona. É a antepenúltima, né? Que é a mais forte. Então, paroxítona. Em período, nós temos aqui, ó. Quando separa a sílaba, o I fica em uma sílaba e o O fica em outra. Então, aqui é o nosso gabarito, né? A palavra período, nós temos o que aqui? Um hiato. Nós temos aqui um hiato, né? A questão está pedindo, ó, que não haja um ditongo, né? Então, no item D não é ditongo, é hiato. Então, esse é o nosso gabarito. E nós temos aqui que é também uma proparoxítona. As proparoxítonas são acentuadas e aqui a sílaba mais forte é a antepenúltima. Então, além de ser um hiato, é uma proparoxítona. E vamos tratar da letra B, tá? A palavra além, quanto à tonicidade, a sílaba mais forte, né? Nós temos que ela é oxítona, a sílaba mais forte é a última, é o lém. E aqui em relação à nossa questão dos ditongos, o que é que acontece? Você poderia marcar o item B achando que além não é ditongo porque você não está vendo duas vogais juntas, né? A gente estudou que o ditongo é o encontro de duas vogais, mas o que é que acontece aqui? A gente aprendeu que essas sílabas aqui, né, an, en, in, on e são dígrafos vocálicos. Então, tem uma certa dúvida aqui, uma certa confusão entre as pessoas, né, quando estudam esse assunto, ó. Quando eu coloco aqui a palavra sempre, eu tenho aqui o em, né, ó, além e sempre. Aqui em sempre, é como se eu escrevesse a palavra dessa forma, ó, sempre. Então, esse M, ele está nasalizando esse E. Então, aqui eu tenho o quê? Um dígrafo vocálico, tá? Aqui é um dígrafo vocálico, sempre. Só que em além, o lém, esse em aqui, ele está no final da palavra. Quando esse em está no final da palavra, alguns gramáticos entendem que aqui não é um dígrafo vocálico, e sim um ditongo nasal. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Vários autores defendem que o an e o em posição final nas palavras não formam dígrafo, né, o dígrafo vocálico, mas sim ditongo nasal, visto o M ser pronunciado como uma semivogal, produzindo assim dois fonemas. Como assim? Por exemplo, a palavra além é como se eu escrevesse assim, ó, além. É como se aqui fosse um I, além, uma letra I, deixa eu ajeitar aqui. Além, e não além, porque aqui, ó, aqui sempre é sem, som de sem. Então, se o além fosse pronunciado desse jeito aqui, ficaria assim, ó, além. E a gente não fala além, a gente fala além. É como se tivesse um i no final. Do mesmo jeito, a palavra também. Quando eu falo também, aqui, ó, o tan, né? Aqui sim é um dígrafo vocálico. Mas o bem, esse em, é como se eu falasse assim, ó, também. Também. Tem um, não, você não fala também. Também. Não é assim, ó, também, também. Você escuta uma letrinha, um sonzinho no final, depois do E. Também. É como se tivesse um i aqui no meio. Também. Então, quando acontece esse sonzinho aqui depois do E, nós temos um ditongo nasal. Por isso que aqui em além, né, além, que é como se fosse assim, ó, além, como se tivesse um i aqui entre esse E e esse M. Quando acontece isso, é o ditongo nasal, certo? Por isso que o item B não foi marcado como gabarito. Você não está vendo duas vogais escritas, mas o som que produz é como se tivesse um i. Então, alguns autores entendem que isso é um ditongo nasal. Esse assunto é um pouquinho chatinho, mas ele não é difícil. É só você entender a questão do som da letra. Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, a palavra cantam. Quando eu falo cantam, esse N, ele está nasalizando esse A. Can. Você escuta assim, ó, can. Mas aqui no final, você não escuta tan, senão você iria pronunciar assim, ó, cantam. Cantam. E não é tan, é tão. É como se tivesse um U no final. É como se você falasse assim, ó, cantam. Cantam. Você escuta essa letrinha aqui
no final. É como se tivesse um U aqui entre o A e o M. Então, aqui é um dígrafo vocálico, porque o N está nasalizando o A. Mas aqui é um ditongo nasal. Certo? Ditongo nasal. Uma outra palavra é falam. É a mesma coisa, ó, falam. Esse M, né? Aqui no final, ó, o A e o M falam. Aqui é um ditongo nasal. Por quê? Quando você pronuncia, você fala ó, fa. Se fosse dígrafo vocálico, seria assim, ó, falam, 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 que nem você pronuncia can, falam. Só que não, você não pronuncia falam, você pronuncia falam, como se tivesse um U aqui no final. Falam. Então, aqui é ditongo nasal. Então, como eu falei antes, né, não é um assunto difícil, é só um pouquinho chatinho, porque você tem que prestar atenção no som que a letra está emitindo, né, a questão de fonologia. E aí, alguns autores entendem, né, que aqui é uma vogal e aqui é o som de uma semivogal. Por isso, né, que vogal mais semivogal vai dar o quê? Ditongo. Beleza? Vamos para mais uma questão. Considere o vocábulo franquia retirado do texto e as assertivas que se propõem sobre ele. Primeiro, a palavra apresenta 2 dígrafos. Segundo, observa-se a presença de um ditongo crescente na palavra em destaque. E terceiro, a palavra é composta por 8 letras e 6 fonemas. Então, vamos lá. A palavra é franquia. Como é que eu escrevo essa palavra sonoramente, né? Como se eu fosse escrever do jeito que eu escuto. Eu escuto desse jeito, ó. Franquia. Franquia. O que é que acontece aqui? Esse A e esse N, eles são o quê? Um dígrafo vocálico, porque o N está nasalizando esse A. É como se tivesse um tio em cima do A. Esse QU, a gente escuta apenas o som de uma letra, do K. Esse U você não escuta. É diferente de quando eu escrevo a palavra quando. Quando eu escrevo quando, eu escuto o som do U. É assim, quando. Diferente de franquia. Você não fala franquia, como quando. Você fala franquia. A letra é... O som é direto, franquia. Tá? O U não faz diferença. Quando eu escuto, né? Sonoramente. E separando as sílabas, nós temos aqui, ó, franquia. O I e o A são separados. Então, organizando as ideias aqui, ó, o F e o R formam um encontro consonantal. Esse AN forma o quê? Um dígrafo vocálico. Esse K é um dígrafo consonantal. Se você não sabe muito bem sobre dígrafo, tem um vídeo aqui no canal com várias questões sobre dígrafo que eu explico isso aqui bem detalhado, tá? Então, aqui, ó, o Q e o U é um dígrafo consonantal. E esse I com esse A, que é um encontro vocálico, mas como eles estão separados, quando eu separar a sílaba, eles ficam em sílabas diferentes, eu tenho aqui um hiato. Certo? O I e o A estão separados, então é um hiato. Aí vamos nas opções, ó. A palavra apresenta 2 dígrafos. Tá certo. Quais são os dígrafos que eu tenho? O AN, né, um dígrafo vocálico, e eu tenho o QU, que forma o som de K. Então, eu tenho aqui um dígrafo consonantal. No item 2, observa-se a presença de um ditongo crescente. Errado, aqui não é um ditongo crescente. Aqui é o quê? Um hiato. Se o I e o A tivessem ficado juntos quando eu separo a sílaba, seria um ditongo crescente, porque eu teria o quê? Uma semivogal e uma vogal. Então, do menor para o maior, a setinha é subindo, ditongo crescente, né? Crescendo. Porém, quando eu separo a sílaba, o A fica separado do I. Então, não é ditongo crescente, é hiato. O item 2 está errado. E no item 3, a palavra é composta por 8 letras. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, 8 letras e 6 fonemas. Certo, ó. O fonema é o som da letra. Quantos sons eu escuto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tá certo aqui o 1 e o 3. O nosso gabarito é o item E. Próxima questão. Assinale a alternativa onde temos sequencialmente ditongo, hiato e tritongo. Essa questão aqui, ela é bem tranquila, porque
Aqui a gente adicionou o tritongo, né? Ainda não tinha feito nenhuma questão com tritongo. O que é o tritongo? É o encontro de 3 vogais. Lembrando que em cada sílaba eu só posso ter uma vogal, então as outras duas vão fazer a função de semivogal. Então vai ser o que? Semivogal, mais semivogal. Então, dito aqui o que é o tritongo, né, que é o encontro de 3 vogais, a gente tem como gabarito bem tranquilo aqui a letra C, ó, porque é o único item que trouxe 3 vogais juntos aqui na última palavra, ó. Aqui só tenho duas, aqui eu só tenho duas, aqui só tem duas, tá? Então, o nosso gabarito é o item C. Eu tenho aqui, ó, o U semivogal, o E vogal e o I semivogal, beleza? Aqui em sofreu, eu tenho o E e o U juntos, então aqui eu tenho o ditongo. E aqui o O e o E, quando eu separo a sílaba, ficam em sílabas separadas, né? As duas vogais ficam em sílabas separadas, então eu tenho aqui um hiato. E aqui em sofreu, o E e o U, esse E é uma vogal e esse U é uma semivogal. Então, se eu tenho vogal e semivogal, a vogal é mais forte. Então, do mais forte descendo para o mais fraco, eu tenho o quê? Que é decrescente. Decrescente. Então, esse ditongo é um ditongo decrescente, tá? Um hiato e um tritongo. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.